Salve Maria Imaculada, amados e caríssimos irmãos e irmãs, a paz de Cristo Jesus esteja no coração de cada um de vocês, o corpo crepitante do Espírito Santo de Deus. Estamos aqui para darmos continuidade à nossa meditação do nosso livro Resumo do Tratado, O Segredo de Maria, de São Luís Maria Guion de Montfort, e vamos dar sequência. Para lermos esse livro, como São Luís nos indica, nós precisamos suplicar e implorar a graça do Espírito Santo, a sua luz, para que possamos então compreender o que ele tem a nos ensinar para a prática da verdadeira devoção. Amém? Então vamos juntos fazer a nossa oração, aproveitar que nós estamos aqui diante do Santíssimo Sacramento, que o Sagrado Coração de Jesus possa nos possuir totalmente, nos tomar, nos abençoar a nós e a todos aqueles que nós amamos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai o nosso entender, em nós vertei o vosso amor, com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecer. Nosso inimigo repeli e dai-nos logo a vossa paz, e tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho revelai também, e que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus por todo sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda, quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz, mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Dá-nos vida pura no caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Pedimos a intercessão de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que os nossos santos anjos da guarda venham nos ajudar a compreender cada vez mais esse grande segredo de santidade que nossa boa Mãe do Céu vem nos ensinar. Vamos lá então? Cada edição tem uma página, mas porém os números que São Luís nos coloca aqui são sempre os mesmos. Estamos agora no número 35. Ontem nós tentamos gravar esse vídeo, mas não deu certo. Então a segunda vez estamos aqui, com a graça de Deus, vamos até o final. A excelência dessa prática. São Luís ele vai nos falar qual que é a excelência de praticar a verdadeira devoção. Eu precisaria de muita luz para descrever perfeitamente a excelência dessa prática, e apenas direi de passagem. Olha a humildade de São Luís, ele está dizendo que assim, tudo que ele escreveu não é quase nada em tudo aquilo que o Espírito Santo colocou na alma dele para nos ensinar essa prática. Primeiro, que dar-se assim a Jesus Cristo pelas mãos de Maria é imitar Deus Pai, que nos deu seu Filho por meio de Maria e que não de outra forma nos comunica suas graças. É também imitar Deus Filho, que veio até nós por meio de Maria e que, tendo nos dado o exemplo para fazermos como ele fez, solicitou-nos para ir a ele pelo mesmo caminho pelo qual ele veio a nós, ou seja, por Maria. É, por fim, imitar o Espírito Santo, que não nos comunica suas graças e seus dons, senão com Maria. Não é justo, diz São Bernardo, que a graça retorne ao seu autor pelo mesmo canal pelo qual ela nos foi enviada?
Ir a Jesus Cristo por Maria é verdadeiramente honrar Jesus Cristo, porque significa ressaltar que não somos dignos de nos aproximarmos de sua santidade infinita, diretamente por nossa conta, por causa de nossos pecados, e que precisamos da Virgem Maria, sua Santa Mãe, para ser nossa advogada e nossa mediadora junto a Ele, que é o nosso mediador. Ao mesmo tempo, é nos aproximarmos dele como de nosso mediador e nosso irmão, e nos humilharmos diante dele como diante de nosso Deus e nosso juiz. Em uma palavra, significa praticar a humildade que sempre compraz o coração de Deus. Significa praticar a humildade que sempre compraz o coração de Deus. Foi segundo, agora terceiro. Consagrar-se desse modo a Jesus por Maria é colocar nas mãos de Maria nossas boas ações, que, embora pareçam boas, são tantas vezes manchadas e indignas da consideração e da aceitação de Deus, diante de quem nem as estrelas são puras. Atenção, vamos agora parar nessa bela frase que São Luís acaba de nos dizer. Diante de Deus, nem as estrelas são puras, e nossas boas ações, se não passarem pelas mãos da Santíssima Virgem Maria, elas chegam diante de Deus manchadas. Manchadas, sabe de quê? Do orgulho, da soberba, da vaidade, que está lá imperceptivelmente em todas as nossas ações. Então, está aí a grande graça, o grande segredo de nós nos consagrarmos totalmente e deixarmos que tudo seja purificado pelas mãos da Imaculada, daquela que nunca conheceu o pecado, para que assim Deus receba como sendo dela. Porque nossas boas ações, nosso serviço diante de Deus na Santa Igreja, seja no altar, seja rezando algum texto, algum movimento, seja o que for que nós fizermos diante de Deus na sua Santa Igreja Católica, muitas vezes ali a vaidade para querer aparecer, para querer mostrar ao outro que eu faço bem, para querer mostrar ao padre, para querer mostrar a alguém de algum grupo, não, eu faço, eu aconteço e tudo sou eu que faço, ninguém consegue resolver nada, porque se eu não tiver a coisa não acontece. Então isso tudo tem vaidade, tem orgulho, tem soberba, que Deus detesta. Deus detesta com todo o seu ser. Por isso então, a nossa grande necessidade, é a grande necessidade mesmo, é uma grande necessidade, nós colocarmos tudo nas mãos de Nossa Senhora para que tudo seja purificado, porque senão, como nos ensina também uma grande santa da nossa igreja que celebramos esse mês, minha querida madrinha espiritual, minha mestra Santa Teresinha do Menino Jesus, ela diz que a nossa justiça humana, ela é toda manchada diante de Deus. O que nós achamos que é justo, que é digno, que é belo, não estou servindo a Deus de coração, não, eu amo verdadeiramente a Deus, sim, pode até ser, mas se nisso tudo tem vaidade, isso tudo tem orgulho, sempre vai ter, porque essa desgraça está dentro de nós, por causa do resquício do pecado original. Então está dentro de todos. O santo mais humilde que há nessa terra, ele tem resquício de vaidade, de orgulho dentro dele. E quanto mais nós que estamos ainda nessa luta, nesse caminho. Então, mas por que eu estou querendo que nós possamos meditar em tudo isso? Que tudo que nós oferecemos para Deus, se não passar pelas mãos de Nossa Senhora, chega lá uma bagaça. Como diziam as pessoas, né? Chega um bagaço da laranja, chega lá, não presta muita coisa. Não dá, porque está manchado pelo orgulho. Está manchado pela vaidade. Então não dá, não tem valor, não tem muito valor diante de Deus, mas porque Deus é tão bom, é tão misericordioso e Ele nos elegeu nesse tempo onde abundou o pecado, superabundou a graça, então Ele nos escolheu para nós fazermos essa total consagração, então tudo passa a ser purificado pelas mãos de Nossa Senhora. Então aí tem o valor dela. Não dá para comparar o valor de só um pestanejar de Nossa Senhora. Agora eu me lembrei daquela meditação que nós já fizemos muitas vezes nas nossas formações do Consagre, quando Nossa Senhora faz esse movimento do piscar de olhos na aparição em Lourdes para Santa Bernadette, e ali todos os demônios que estavam assim, bem atrás, né, mas tentando tentar Santa Bernadette, sumiram, somente nesse movimento do pestanejar de Nossa Senhora. Então imagine, se uma Santa
pai de família, para ganhar sua amizade e sua graça, como seria diante do rei a maçã bichada de um pobre camponês, rendeiro de sua majestade para pagar pelo arrendamento de sua propriedade. O que faria o pobre homem se tivesse presença de espírito e contasse com a benevolência da rainha? Amiga do pobre camponês e respeitosa para com o rei, não tiraria ela dessa maçã tudo que houvesse de corrompido e estragado, e não a colocaria em uma tigela dourada envolta em flores, de modo que o rei não pudesse deixar de recebê-la, inclusive com alegria, das mãos da rainha que estima esse camponês? Se você deseja oferecer alguma coisa pequena a Deus de São Bernardo de Claraval, doutor da igreja, um dos santos mais marianos que já teve na história da igreja inteira, coloque-a nas mãos de Maria se não quiser ser repelido, se não quiser ser, expulso da presença de Deus. Coloque nas mãos de Maria, mesmo que seja muito pequena a sua oferta. Bom Deus, tudo o que podemos fazer é pouco, mas coloquemos tudo nas mãos de Maria por meio dessa devoção. Senão ele já vai nos ensinando, já vai rezando junto. Bom Deus, tudo o que podemos fazer é pouco, mas coloquemos tudo nas mãos de Maria por meio dessa devoção. Do mesmo modo que nos daríamos inteiramente a ela, quanto formos capazes, despojando-nos de tudo em honra dela, ela também será infinitamente liberal conosco, nos dará por um ovo ou um boi, dar-se-á inteiramente a nós com seus méritos e suas virtudes. Ela colocará nossos presentes na bandeja de ouro da sua caridade, nos revestirá como Rebeca e Jacó com as belas vestes de seu filho unigênito Jesus Cristo, isto é, com os méritos que tem à sua disposição. Assim como seus serviçais e seus escravos, tendo nos despojado de tudo para honrá-lo, nós teremos duas vestes: ornamentos, perfumes, méritos e virtudes de Jesus e de Maria, na alma de um escravo de Jesus e de Maria, despojado de si mesmo e fiel em seu despojamento. 4. Dar-se assim à Santa Virgem é exercer no mais alto nível possível a caridade para com o próximo, pois fazer-se voluntariamente seu prisioneiro é dar-lhe o que se tem de mais precioso, a fim de que ela disponha disso como quiser, em favor dos vivos e dos mortos. 5. É por essa devoção que colocamos nossas graças, méritos e virtudes em segurança, fazendo de Maria nossa depositária e lhe dizendo: tomai, minha querida Senhora, eis o que, pela graça de vosso amado Filho, eu fiz de bom. Eu não sou capaz de guardá-lo por causa de minha fraqueza, de minha inconstância, por causa do grande número e da malícia dos meus inimigos que me atacam noite e dia. Ai de mim! Todos os dias veem-se os cedros do Líbano caírem por terra, e águias que se elevam aos céus tornarem-se pássaros noturnos. 1000 justos tombam à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas minha poderosa e invencível princesa, guardai todos os meus bens. Tenho medo de que nos roubem. Tomai-me inclusive a mim, pois tenho medo de cair. Eu vos confio em depósito tudo que tenho. Sei bem quem sois vós, por isso é que me confio inteiramente a vós. Vós sois a fiel de Deus e aos homens, e não permitireis que nada pereça daquilo que eu vos confiar. Vós sois potente, e nada pode prejudicar-vos, nem arrebatar o que tendes nas mãos. Essas são as palavras de São Bernardo de Claraval, que exprimem substancialmente tudo que acabo de dizer. Mesmo que fosse esse o único motivo para impulsionar-me a essa devoção, como sendo um meio para conservar-me e crescer na graça de Deus, eu não devia respirar senão fogo e chamas por ela. Quem quer a graça de Deus, quem quer perseverar na graça de Deus, abraça esse meio, essa verdadeira devoção. Olha o que São Luís está falando, que ele deveria respirar fogo e chamas para obter desse meio, então, a perseverança na graça de Deus. E essa belíssima oração de São Bernardo, nós podemos até depois tirá-la e colocar para acrescentar as nossas orações pessoais. Vejam o que esse santo está nos ensinando, o doutor da igreja. Está dizendo que, todos os dias vence os cedros do Líbano caírem por terra. O que é isso? Os cedros do Líbano. Os cedros são aquele tipo,
de vegetação mais belos, mas eles caem, ou seja, almas que parecem muito santas aos olhos de tantos, pessoas muito piedosas que nós até conhecemos, de repente a pessoa está lá no auge da sua carreira, da sua fama espiritual, e ela, por quê? Por causa da falta de humildade, porque não teve em quem depositar tudo aquilo que ela tinha de bom. É o início da oração. Tomai, minha querida senhora, eis o que pela graça do vosso amado Filho, eu fiz de bom, mas foi pela graça, não foi mérito meu, foi pela graça, e somente pela graça, porque sem mim nada podeis fazer, nos disse nosso Senhor Jesus. Então, pela graça, eu coloco tudo nas mãos dela. E São Bernardo continua dizendo também que, cai, como diz o Salmo, né? O Salmo 90, 10.000 a minha tomem 1.000 justos à minha esquerda e 10.000 à minha direita, mas a minha poderosa e invencível princesa é ela, a Santíssima Virgem. Ela guarda todos os meus bens, inclusive ela me toma a mim própria, pois eu tenho medo de cair. Tem medo de cair? Eu tenho. Então tudo está nas mãos dela, porque aí se eu estou nela, ela nunca cai, ela nunca caiu, não é assim? Ela nunca caiu. Então olha outra beleza que São Luís, que aliás São Luís pega as palavras de São Bernardo e coloca aqui, né? São Bernardo, porque vós sois fiel a Deus e aos homens, ou seja, a Santíssima Virgem era fiel, se eu entrego tudo a ela, então ela vai guardar tudo isso e ela não vai deixar que se perca, que se pereça. A grande graça da total consagração, que não são todos que chegam a compreender, e Nossa Senhora está nos ensinando por meio de São Luís Maria de Montfort, por esse livro, O Segredo de Maria. Então, que belo. Continuamos até aqui o número 6, depois já encerraremos essa meditação. Essa devoção torna a alma verdadeiramente livre com a liberdade dos filhos de Deus. Como por amor a Maria nos reduzimos voluntariamente à escravidão, esta querida senhora, por reconhecimento, amplia e dilata o coração e o faz caminhar a passos de gigante no caminho dos mandamentos divinos. Ela afasta o mal da tristeza e do escrúpulo, mas que é muito importante. É muito importante para nós que vivemos nesse século, onde muitos sofrem com a praga do escrúpulo. O escrúpulo é quando a pessoa quer buscar muita santidade e ela começa a confundir as coisas, já não sabe mais o que é pecado mortal, o que é pecado venial, e o demônio aproveita disso para perturbar a pessoa, para afastar a pessoa da comunhão, dos sacramentos. Então, a dica é ter um bom padre, um bom professor para lhe ajudar a discernir se aquilo que você fez, cometeu um pecado mesmo, se foi uma católica. E Nossa Senhora, pela consagração, ela vem nos livrar também do mal da tristeza. Por que a tristeza? A tristeza bate em nós é por causa do pecado. Eu dizia o grande beato Carlo Acutis, no tempo da sua juventude, ele nos ensinava, esse grande santo da nossa igreja, que a tristeza é a nossa falta de santidade. Já a alegria, então é a nossa santidade. Vamos lá, continuando então. Foi essa devoção que Nosso Senhor ensinou a doce Agnes de Langeac, religiosa morta em odores de santidade, como meio seguro para vencer as grandes penas e perplexidades em que ela se encontrava. Faste, disse-lhe ele, escrava de minha mãe e toma um grilhão. Ela assim o fez. No mesmo momento, todas as suas penas cessaram. Para dar a essa devoção à autoridade, seria necessário reportar aqui todas as bulas e indulgências dos papas e os mandamentos dos bispos em favor dela, as congregações estabelecidas em sua honra, o exemplo de diversos santos e grandes personagens que a praticaram, mas vou deixar isso tudo em silêncio. Aqui é o resumo, né? Então, São Luís ele vai resumindo, mas ele deixa assim, com essas poucas palavras. Esse livro que é muito pequeno, ele deixa com essas poucas palavras assim, esse tesouro que vai se abrindo em várias páginas dentro da nossa alma, do nosso coração, para nos fazer compreender então a prática dessa devoção cada vez mais. E aqui, quando citou essa religiosa que Nosso Senhor pediu que se consagrasse como escrava
de Nossa Senhora toma o grilhão é a cadeia, a corrente, né? A corrente, que é um símbolo, embora externo, que faça parte da propagação externa da consagração, é muito louvável e recomendável que todos possam ter algum símbolo da consagração, seja um escapular, a cadeia, enfim, aquilo que parecer mais viável a cada um. Então vamos ficar por aqui, com a graça de Deus voltaremos no número 43. Pedimos a bênção de Nossa Senhora e o dom da Santa Perseverança. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Até a próxima, se Deus quiser.